do Senhor, amados irmãos e irmãs, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do nosso Deus. E neste domingo estaremos estudando a nossa lição de número 10, Atravessando a Crise com Perseverança. Estaremos estudando sobre Jó. E o nosso texto áureo, ele está no Salmo de número 119, versículo 71, que diz assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E a nossa verdade aplicada, ela diz assim: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. Nós estaremos estudando temas que nossos objetivos da lição diz assim: expor a sutileza de Satanás contra os cristãos, demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás. E um terceiro objetivo, apresentar a grandeza da misericórdia divina. No tópico 1, estaremos com o tema: a crise pode chegar a todos. No 2, estaremos estudando significativos exemplos de fidelidade. E no 3, servir a Deus em meio às dificuldades. Nós estaremos então vendo que neste livro de Jó, nós podemos situar este livro na literatura poética, elencando algumas de suas características gerais e algumas características específicas. Nós vamos abordar apenas algumas devido ao tempo, mas nós podemos ressaltar aqui que Jó contém 42 capítulos e 1070 versículos. Este livro reflete episódios da era patriarcal, antes de Moisés. Faz parte da literatura da sabedoria judaica, sapiensais, que no Antigo Testamento geralmente tem a forma poética. Para os hebreus, estes escritos de sabedoria consistiam em demonstrações de habilidades de viver, procurando ensinar princípios morais e práticos de comportamento, ou inspirar o leitor a investigar racionalmente os inúmeros problemas associados à existência humana. Também podemos ressaltar, dentre essas características, que a principal abordagem de Jó é o sofrimento, suas causas e propósitos. No entanto, ao final, há uma ausência de resposta específica ao problema da causa do sofrimento dos justos. É a história de um homem, de sua perda e de sua procura e também da sua descoberta. Mais uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, dentre estas abordagens, nos diz assim que quanta coisa nós podemos aprender neste livro. Muitas coisas. E nesta lição nós estudaremos sobre as crises repentinas e o quanto um exemplo de fidelidade em meio a uma situação adversa pode nos ajudar a pensar nosso comportamento quando estamos passando por situações extremas. Servir a Deus em meio a dificuldades é sempre o caminho mais inteligente a seguir. Aquele que confia no Senhor nunca é envergonhado da sua esperança. Isso temos aprendido nesses momentos de dificuldades que temos passado na atualidade, que passa, na verdade, longe, muito longe do que Jó sofreu. Mas nos dá um vislumbre de qual deve ser a nossa atitude no dia mau.
nós possamos ter aqui um excelente estudo. E eu quero só ressaltar aqui ainda na lição, na revista, que o nosso comentarista, ele diz, ao finalzinho do tópico 1, ele diz assim: os sofrimentos podem ser superados com sabedoria, fé e com a ajuda do Senhor. No finalzinho do tópico 2, ele diz: a integridade deve fazer parte do caráter dos verdadeiros servos de Deus. E no finalzinho do tópico 3, ele diz assim: as crises geram oportunidades de conhecermos mais a Deus e de experimentarmos a sua companhia e o seu poder. Que possamos nos espelhar nos exemplos deste homem de fé, homem de fidelidade e um homem de integridade. Que nós possamos nos espelhar em Jó. Que tenhamos todos uma excelente aula, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua mente, que Deus abençoe o seu coração. Vamos orar, agradecer ao Senhor e rogar a Ele que Ele ilumine os nossos professores para que nos transmitam aquilo que nós precisamos ouvir e precisamos aprender nessa lição de hoje. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer a Ti, Pai querido, por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Abençoa o nosso irmão, a nossa irmã, que está assistindo esta aula, que vai participar conosco desta escola bíblica dominical. Usa também cada um dos professores, fala poderosamente aos nossos corações. Assim, ó Pai, nós te agradecemos, rogando as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amados, nós estamos reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus em uma aula de Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo nós estaremos pensando, refletindo, analisando um pouco o sofrimento de Jó, os motivos deste livro estar aí na minha e na sua Bíblia, para nos instruir quanto à nossa postura, quanto ao nosso comportamento diante das adversidades. E o tópico de número 1 da nossa lição tem por título: A crise chega para todos. Diante deste momento de crise que estamos vivendo, Satanás tem causado uma inquietação altamente negativa no ser humano. Mas por meio da vida de Jó, perceberemos que o sofrimento é inesperado. Não pronuncia que está chegando, como também é democrático. Ele chega para todos. Jó foi uma pessoa real, vivendo em um tempo real, em uma cidade que pode ser localizada no tempo e no espaço. Ele teve a sua história de vida completamente modificada de uma hora para outra. Mergulhou em um sofrimento indescritível, enfrentando também um grande assédio em sua mente. Ele se expressa a respeito do que estava lhe acontecendo nos seguintes termos em Jó capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu gostaria de ler para vocês um trecho de um livro de Don Baker. Don Baker produziu esse livro na década de 80. É um livro que tem por título Além da Dor e fala de como descobrir a perspectiva de Deus em meio ao sofrimento. Há um motivo, há um porquê. E em meio ao sofrimento, essa é a primeira pergunta que todos nós fazemos. Por quê? Há uma perspectiva de Deus em tudo o que acontece na nossa vida. E Don Baker escreveu o seguinte acerca desta história e deste homem. Eu nunca vi ninguém com um corpo completamente coberto de enormes chagas purulentas.
a pele enegrecida e recoberta por uma crosta grossa, rolando de um lado para o outro sobre cinzas em um monte de lixo. Nunca vi uma pessoa assim, chorando sem parar, coçando estas feridas e arrancando as suas cascas. Nunca vi ninguém que tivesse perdido toda a sua fortuna, todas as suas posses e todos os seus filhos num só dia. Não se trata de um mito, nem de uma fantasia ou lenda. E só porque essa história é antiga, não quer dizer que não seja atual. Ela é tão atual quanto o dia de hoje. É a história de um homem que perdeu tudo. O livro de Jó não é um mero tratado de teologia. Ele revela o que de melhor há em Deus. Ele revela Satanás e no que ele tem de pior. É uma revelação da soberania de Deus e da vulnerabilidade humana. Mas é, antes de tudo, a história de um homem de carne e osso, que viveu numa terra de verdade e passou por um sofrimento real. É a história da riqueza de um homem, da família de um homem, da saúde de um homem, da reputação de um homem e do espírito de um homem que ficou perdido, destruído, quebrantado, esmagado sobre um insuportável fardo de dor e sofrimento. É a história de um homem e seu Deus, um homem e sua fé, um homem e seu inimigo, um homem e seus amigos, um homem e sua perplexidade ao ver todos os valores e referências da sua época perderem a nitidez. É a história de um homem que sofre sem causa, perde tudo sem motivo, mas resiste. É a história de um homem, mas também é a história de todos os homens, porque em Jó nós encontramos um quadro completo do sofrimento e das adversidades. E o quadro completo do sofrimento e das adversidades de Jó é também o quadro completo do nosso sofrimento e das nossas adversidades, meu e seu. Nós sempre vamos ver Satanás, o inimigo das nossas almas, agindo para piorar muitas vezes situações que já são ruins. Nós notamos no versículo 7 do capítulo 1 o que Satanás disse acerca da sua atividade em relação ao mundo. Deus apresenta Jó como um homem justo, temente a Deus, que tem fugido à corrupção do mundo. Satanás admite isso, mas impugna o motivo de Jó. Sua contestação é que Jó serve a Deus por conveniência. Por quê? Deus lhe dá prosperidade. Ao caluniar Jó, Satanás está também atacando a Deus, porque as suas palavras insinuam que Deus não pode ganhar o amor desinteressado por parte das pessoas. Justificando o seu próprio caráter e do seu servo Jó, Jó é então colocado à prova. É um consolo saber que as aflições dos filhos de Deus por Satanás só têm lugar com uma permissão divina. Dos capítulos 1 de Jó, do versículo 21 até o capítulo 2, versículo 10, nós poderemos ver que Jó justificou a confiança que Deus tinha nele. 1.1 Existem momentos que Deus nos prova. Por que sofre o justo? Como suportar o sofrimento? Não poderíamos deixar de descrever que, assim como Jó, existem momentos em nossas vidas que seremos provados. Por meio da história de Jó, poderemos resgatar valores e princípios bíblicos para serem vivenciados durante as adversidades, os quais nos nortearão e nos auxiliarão a perseverarmos confiando
e esperando no Senhor. Irmãos, o livro de Jó trata de um dos maiores mistérios envolvendo os seres humanos, que é a questão do sofrimento. Esse é o tema principal do livro. A pergunta que ressoa por todo o livro é: por que sofrem os justos? Jó é um homem descrito como íntegro e bom, mas mesmo assim foi despojado da riqueza, dos filhos e da saúde. Ele saiu de uma condição de um dos homens mais ricos do Oriente para viver por um período de tempo como um mendigo, como um sem-teto. O diferencial dessa história é que ele suportou todas as aflições sem blasfemar. Não que ele não tenha discutido ou não tenha reclamado com Deus acerca da sua situação. Isso ele fez, ele reclamou muito, mas não blasfemou. Não murmurou contra Deus. Nesse sentido, não pecou com a sua língua. Ele não compreende as causas da sua calamidade, que se abateram aos montes sobre ele na mesma hora. Mas ele resigna-se com o pensamento de que Deus envia aos homens tanto o mal quanto o bem e que Deus tem o direito de fazer com as suas criaturas o que ele bem entender. Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. No caso da investida do inimigo e das consequentes perdas por suas maquinações, o comentarista afirma que, como Jó, poderemos resgatar valores e princípios bíblicos para serem vivenciados durante as adversidades, os quais nos nortearão e nos auxiliarão a perseverarmos confiando e esperando no Senhor. A nossa confiança é de que quando Deus diz basta, todo o quadro muda. Independente do que seja, Ele faz tudo novo. Lemos isso em Romanos 6,4, em 2 Coríntios 5,17, em Apocalipse 21,5. Deus é especialista em fazer tudo novo. Ele é especialista em transformar maldição em bênçãos. E Ele tem poder para mudar o quadro de qualquer história. Se tivermos que enfrentar situações extremas de perdas, não estamos livres disso, né? Dores, sofrimento de toda sorte, insegurança e incertezas quanto ao futuro, o faremos na graça de Deus, sabendo que Deus está, como sempre esteve, no controle de todas as coisas. O Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e Ele conhece aqueles que confiam nele. Naum capítulo 1, verso 7. E não são poucos os versículos bíblicos que, como este, nos estimulam a crer e a confiar que nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Atos 17, 28, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Então, amados, estamos aí pensando nesse item 1.1, que existem momentos em que verdadeiramente nós somos provados, assim como Jó. Veja, quanto às pessoas da sua época, eles acreditavam que, assim como nós, assim como está registrado nas Escrituras, que o bem é recompensado e o mal é punido. Se Jó estava sendo punido,
é porque Jó não era tão bom quanto parecia ou dizia ser. Mas Jó dá um passo à frente em relação a esse pensamento. É certo que nós colhemos o que plantamos e que Deus recompensa o bom e castiga os maus, mas é certo também que Deus é soberano sobre toda a criação e faz o que convém à sua soberana vontade. Embora o livro não dê a sua última palavra no assunto, no entanto, ele traz sim luz sobre o mistério do sofrimento e da dor, provando em Jó que o sofrimento é permitido por Deus, não como castigo, mas como teste revelador do caráter, para educar, para instruir. Os antigos perguntavam: como este homem pode ser justo se sofre tanto? Os cristãos perguntam: como esse homem pode ser piedoso se nada sabe de sofrimento? A melhor resposta dada ao porquê do sofrimento do crente é: ainda que sofremos, nós nos tornamos participantes da sua santidade. Isso está em Hebreus capítulo 12, 10. 1.2 Deus nunca nos abandona. Lemos aqui nesse item: nascemos em um mundo onde nos deparamos com frustrações e dores em vários momentos. Esta pode ser a causa de tantas pessoas debaterem com seriedade o sentido do sofrimento humano. Porém, o que mais consome o ser humano são as dores e a aparente solidão na qual se sente abandonado por Deus. Abandonar o Senhor não fazia parte do plano de Jó. Mesmo com as inquietações e as dores tomando conta da sua vida, Jó não abriu mão do cuidado de Deus. E aí nós voltamos lá naquele versículo 10 do capítulo 2. Nós receberemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Jó passou pela experiência trágica de muitas frustrações e dores, todas ao mesmo tempo. Ele reclamou, chorou, gemeu, queixou-se da sua situação. Inclusive, se vocês lerem o capítulo 3 do livro de Jó, você verá ali que ele é um lamento só do seu triste estado. Veja, por exemplo, nós lemos em Jó capítulo 3, no versículo 3, o verso 7 e também o 24. Olha o que ele está dizendo: pereça o dia que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Então sim, realmente ele lamentou, ele chorou, ele reclamou, ele gemeu. E ele se sentiu muito, muito solitário. Veja que a solidão nunca foi boa companheira para ninguém. Ainda mais quando a alma está sendo invadida por grande dor. Daí a se sentir abandonado por Deus é o próximo passo. Em Jó 3,26 ele diz: nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Lendo esse versículo numa outra versão, a Nova Versão Internacional diz: não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Uma reflexão mais aprofundada nesse livro de Jó nos leva a questionar: e se um dia nós chegarmos nesta situação de não termos descanso, nem sossego, nem repouso, e somente uma grande perturbação? E se isso acontecer também conosco, qual será a nossa reação? Jó era um crente exemplar, tanto que incomodou Satanás com a sua retidão. Quem vive na infidelidade até entende quando as provações sobrevêm, mas e quando é o justo que sofre? Isso é incompreensível para a mente humana.
Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, ainda versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Bem, é interessante quando nós lemos o que o comentarista da revista nos diz, que abandonar o Senhor não fazia parte do plano de Jó. Isso ficou claro em muitas passagens, mesmo naquelas em que ele estava mais sensível com a sua desgraça. Eu peço a vocês que leiam o capítulo 27 de Jó, do versículo 1 até o versículo de número 6. Eu vou ler com vocês aqui Jó capítulo 13, versículo 15, quando Jó diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos eu defenderei diante dele. Veja o que ele está dizendo, ele pode me matar, mas eu sei quem ele é e sei quem eu sou, e não estou disposto a deixá-lo. No verso 16 ele continua: também ele será a minha salvação, porque o hipócrita não virá perante ele. Perceba, ele será a minha salvação, é uma afirmativa. A afeição de Jó por seu Pai Celestial não dependia da solução dos seus problemas. Antes, ele amou a Deus, ele confiou nele por tudo o que o Senhor é e já tinha feito na vida dele até aquele momento. Já disse: ele é sábio de coração e forte em poder. Quem endureceu contra ele teve paz? Jó 9:4. Deus abandona, irmãos? Não mesmo. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não fique apavorado pelo que está acontecendo. 1.3. O livro de Jó é um livro que retrata o sofrimento humano. Eu não vou ler esse livro aqui, esse item aqui na nossa lição, porque é um item bem grande. Eu vou realçar apenas 2 frases. O livro de Jó pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano nas suas variáveis formas: física, emocional, familiar, psíquica e espiritual. Este homem era justo, se desviava cuidadosamente de ações que transgredia a lei de Deus. O livro de Jó, ele vai nos revelando o quanto eram vastos os conhecimentos teológicos e a cultura intelectual dos dias dos patriarcas. Esse é o livro mais antigo da nossa Bíblia Sagrada. Toda a história do livro de Jó é uma história que se dá na era patriarcal muito anterior a Abraão. Quase toda a doutrina bíblica importante se encontra nesse livro, mas a mensagem do livro, ela é específica sobre o mistério do sofrimento. Então vejamos aqui alguma coisa a respeito desse livro que retrata o sofrimento humano. Uma coisa que essa lição não contemplou, mas que toma uma boa parte do livro, é a discussão de Jó com seus amigos. 29 capítulos do livro de Jó, que tem 42 capítulos, é a discussão travada entre Jó e os seus amigos. Então, mesmo que a lição não tenha entrado nesse assunto, vou dar aqui uma pincelada muito rápida naquilo que eu acho importante a esse respeito.
na presença desses amigos, o que já era ruim ficou pior. Veja que os amigos vieram na maior das boas intenções. Quando chegaram e viram Jó naquele estado, o choque foi grande. Eles choraram. Eles se comoveram de ver Jó naquela situação. Eles sentaram do lado de Jó e ficaram mudos durante 7 dias, só contemplando aquela situação terrível a que Jó chegara. Então sim, eles vieram nas melhores das intenções, mas também vieram para julgar, também vieram para confrontar Jó com a sua própria situação e acusar Jó de pecado. Então, nós devemos recordar que as palavras destes amigos de Jó em si mesmas, elas não são inspiradas, porque o próprio Senhor as acusou de erro. Mas o registro destas palavras é inspirado, está nas Escrituras para ensino nosso. Embora estes homens dissessem muitas coisas certas e importantes, todavia eles não disseram a verdade em sua essência. Resumindo os pontos principais dos discursos dos amigos de Jó, eles afirmam que o sofrimento, todo sofrimento é resultado de pecado. Assim sendo, se uma pessoa está aflita, deve concluir por certo que essa pessoa pecou. Muita gente em nossos dias ainda pensam da mesma maneira. Eles disseram que a medida da aflição indica o grau do pecado. Quanto maior o pecado, maior o sofrimento. Argumentaram que, sendo Jó o homem que mais sofria, ele deveria ser então o maior de todos os pecadores. Eles disseram a Jó que ele deveria se arrepender dos seus pecados, que Deus lhe restauraria a felicidade. Avisaram-no que se procurasse justificar a si mesmo, isso retardaria a sua restauração. Até admitiram que algumas vezes os ímpios prosperam, mas disseram que essa prosperidade é transitória, logo passará e a retribuição divina lhes sobrevirá. Diante disso, Jó afirma que é possível sim que um homem justo e sem pecado seja afligido. Ele considera uma crueldade da parte dos seus amigos o acusarem de pecado por causa das suas aflições. Ele acredita que há casos em que aquele que sofre tem o direito de justificar-se a si mesmo e queixar-se pelas ordens de Deus. Durante todo o tempo do seu sofrimento, nós vemos Jó lutando para manter ao mesmo tempo duas convicções irmãs, das quais ele não abriu mão do princípio ao fim. Primeiro, ele cria piamente que Deus é justo, que tudo o que ele faz é justo, que Deus é soberano em sua justiça. Então, essa é a primeira grande convicção de Jó. Deus é justo. Mas ele tinha uma outra convicção que foi crescendo junto com ele na medida do seu sofrimento. Sim, Deus é justo, mas eu sou inocente. Deus é justo, mas eu sou inocente. Eu não fiz nada para merecer o que eu estou passando. Jó crê que é nosso dever adorar a Deus, embora nós estejamos sofrendo calamidades não merecidas. Nós não fizemos por merecer essa pandemia que aflige o mundo. Ela simplesmente aconteceu. Não está aí como fruto do meu e do seu pecado. É uma calamidade, é uma catástrofe. Mas uma outra coisa que nós também precisamos fazer é nos abster de julgar duramente aqueles que, quando estão em grande angústia, levantam suas queixas contra Deus. Jó estava se queixando e seus amigos o julgando. Então,
ele chega a essa questão de que sim, embora estejamos sofrendo calamidades, embora os nossos irmãos sofram calamidades, embora alguém esteja numa situação muito difícil na sua vida, toda pessoa tem direito de colocar para fora o que está sentindo, falar dos seus sofrimentos e até se queixar das suas dores. E aí, irmãos, a gente chega a um outro ponto que nós vamos identificando nestas passagens que vão do capítulo 2 até o capítulo 31. 29 capítulos do livro de Jó, que é esse discurso travado entre Jó e seus amigos. Aqui a gente vê alguma coisa sobre o ministério da visitação, da assistência espiritual a quem está vivendo um momento de crise na sua vida. E já concluindo esse item de número 1, eu quero deixar isso para nossa reflexão nesse dia de hoje. Vendo a história de Jó, a relação de Jó com seus amigos, o modo como o seu sofrimento foi intensificado muitas vezes por causa daqueles amigos que o estavam acusando, nós somos levados a pensar sobre esse ministério da visitação, da assistência espiritual a quem está vivendo um momento de crise na sua vida. A pergunta é essa: quem está verdadeiramente preparado para exercitar esse ministério? Será que nós sabemos visitar? Será que nós sabemos ouvir? Será realmente que nós sabemos visitar? Será que nós estamos capacitados para entrar na intimidade do outro e descobrir as suas fraquezas e as suas adversidades? Será que nós estamos prontos para oferecer uma ajuda eficaz e definitiva? Ou com a nossa visita nós vamos apenas acrescentar mais dor e mais sofrimento para quem já está numa situação difícil? Ou com a nossa visita nós seremos como os amigos de Jó? Bem, recentemente essa pandemia que assolou o mundo trouxe um sofrimento muito grande para muitos cristãos. Será que aqueles que foram contaminados e até perderam as suas vidas estariam devendo a Deus e por isso eles foram afligidos? E os que não foram contaminados ainda e nem sofreram os efeitos colaterais desta grande crise que se abateu pelo mundo, eles estariam porventura imunes por causa da sua fé em Deus? Somente uma pessoa com uma visão muito estreita pode conceber as coisas desta forma. E isso vai completamente na contramão de tudo que aprendemos nas Escrituras. O sofrimento se abate sobre todos sem distinção. Igualmente, todos podem buscar a Deus, que encontrarão nele o refúgio e o socorro que procuram. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos sofremos, todos gememos, todos passamos por momentos muito tribulosos nesta vida, mas há um Deus no céu, e qualquer um que estiver aflito, e qualquer um que estiver padecendo dificuldades, passando por situações extremas, que clamar por ele será ouvido no dia da sua angústia, porque conforme diz Romanos capítulo 2, versículo 11, Deus não faz acepção de pessoas. Esse foi o item de número tópico, de número 1 da nossa lição de número 10, cujo título é A Crise Pode Chegar a Todos. E ela chega, mas todos nós estamos protegidos no esconderijo do Altíssimo. E nessa torre de força nós continuaremos até o dia de Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, é com satisfação que estamos aqui. Meu nome é pastor Carlos Alberto
e vou compartilhar com os irmãos o tópico 2 da lição de hoje, que é atravessando a crise com perseverança, lição de número 10 do terceiro trimestre de 2020. Amém? O tópico 2 diz assim: significativos exemplos de fidelidade. Afligido com as perdas de seus bens, filhos e acometido de uma chaga maligna, Jó toma um pedaço de telha, senta-se sobre as cinzas para raspar suas feridas, tentando assim aliviar um pouco do seu sofrimento. Seguindo uma linha dos ímpios, a mulher de Jó o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer, em caminho contrário ao que propôs sua esposa, e disposto a esclarecer de uma vez por toda a sua confiança em Deus, Jó seguiu trilhando a avenida da fé. Glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Esse exemplo que nós temos para a nossa vida hoje, que foi a vida de Jó, aquilo que nos ficou registrado no cânon sagrado, nos falando do testemunho da vida, o que acontecera com Jó. Um servo de Deus que, mesmo em meio a tamanha tribulação, mesmo em meio a tantas perdas de grande significância para a vida do ser humano, ele permaneceu firme e fiel a Deus, né? Mesmo em meio às dificuldades, à falta de esperança, em tudo ele guardava no fundo do coração, no fundo da alma. Ele cria que Deus não ia desampará-lo, que Deus não ia o deixar, né, de qualquer forma. Mesmo tendo tanta perda, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos entender e aprender com Jó, que precisamos glorificar a Deus em todo o tempo, nos tempos de bonança, no tempo em que tudo está bem, mas também nos tempos das dificuldades, das lutas e das provas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O 2.1 nos diz o seguinte: o principal alvo de Satanás é a família. Quando falamos que o Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez, nos esquecemos que sua esposa também havia perdido os mesmos filhos, registrado em Jó, capítulo de número 1, dos versículos 18 a 19. Pairava uma dúvida na mulher de Jó: o que adiantava ter um marido fiel e íntegro, que se desviava do mal, e ainda assim, com toda a sua retidão, não servir de nada para livrar os seus filhos da morte? Esta mesma mãe observou seu esposo diversas noites, saindo para oferecer sacrifícios ao Senhor, sem ao menos saber se seus filhos haviam pecado, conforme está registrado em Jó, capítulo 1 e o versículo de número 5. Esta interrogação a faz propor a Jó que expressasse uma certa revolta contra Deus, para que abreviasse a chegada da morte. Diante de tal questionamento, a fé de Jó permaneceu intacta. Mesmo diante de tanto sofrimento, nada havia mudado. Em relação à sua vida com Deus, Jó nos faz perceber que é por meio de nossa confiança em Deus que iremos vencer todas as frustrações da vida, conforme Provérbios 23, 17 e 18. Também 24, no capítulo 24 e o versículo 14, que o Senhor nos proporcione a fé e a estrutura emocional de Jó, para que na hora da crise não nos desesperemos. É muito difícil para mim, para você, entender, na verdade, o que Jó passou. Não só ele, mas como também a sua mulher, a sua esposa, porque conforme nós acabamos de ler aqui agora, não fora somente Jó que perdeu os 10 filhos de uma vez só. Jó tinha uma vida de testemunho. Conforme nós lemos no capítulo 1, a Bíblia menciona que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, sem ao menos ter certeza ou saber se os seus filhos pecavam.
Ele era o sacerdote da família, ele cuidava da vida, tanto material quanto espiritual da sua família, dos seus filhos. E então a Bíblia nos relata que de repente Jó perde os 10 filhos e recebe essa notícia. E é muito difícil, irmão. Só quem já teve perdas ou chegou muito próximo de perdas nesse campo, nesse âmbito da vida, talvez possa entender um pouco daquilo que Jó sentiu, porque na verdade Jó perdeu os 10 filhos de uma vez. Ele não perdeu um filho e depois perdeu o outro. Os 10 filhos morreram de uma vez só. E nós nos colocamos, podemos tentar nos colocar no lugar da mulher de Jó, no lugar de Jó, porque a fé, a Bíblia dá testemunho de Jó, não da mulher dele. A Bíblia menciona o testemunho, a integridade, a fé, a esperança de Jó, não da mulher dele. E ela ali acompanhando seu marido, eu quero crer que o coração dela naquele momento ficou turbilhado, ficou acelerado, ela não conseguiu assimilar toda aquela perda. E em meio a tantas dificuldades, o inimigo usa a boca dela para dizer para Jó: olha, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Está tudo caindo, estão perdendo tudo. Muitas vezes isso acontece, irmão, na minha vida, na sua vida. Somos provados por Deus. Às vezes as circunstâncias, elas nos cercam e vão nos apertando, de maneira que às vezes você não acredita que não tem mais jeito, você não acredita que tem uma solução, que há uma saída. Eu quero dizer para você, nessa manhã de domingo, enquanto estamos estudando a palavra de Deus, há esperança sim. Deixa que Deus abra os teus olhos. A fé de Jó não foi abalada de maneira nenhuma, mesmo com tamanha perda. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem que se a gente perde o bem material, não tem problema, a gente corre atrás, a gente não pode perder a saúde, a gente não pode perder, são os familiares. Mas Jó teve a perda, além dos bens materiais, ele perdeu também a saúde, perdeu a família. Satanás tocou em tudo que ele tinha, e aí ele não pecou, ele não blasfemou, e mais uma vez, então, Satanás tem a permissão de tocar na carne, no corpo de Jó, mas não de lhe tirar a vida. Muitas vezes as pessoas estão em situações semelhantes, enfermas. Eu quero também, talvez você esteja assistindo nessa manhã, essa aula de escola dominical. Deus conforta o teu coração nessa manhã e te diz, há uma esperança. No próprio livro de Jó, nós temos um texto onde Jó diz assim que, ainda que um tronco cortado e que esteja caído no solo, no chão, se ao cheiro das águas ele pode ainda brotar e voltar a viver. Deus pode curar a sua enfermidade, Deus pode mudar o quadro da sua vida, da sua família, pode fazer tudo diferente novamente para você. Nós precisamos de crer, ter visão espiritual, que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está conosco. Deus não nos abandona de maneira nenhuma. Louvado seja Deus. Não renuncie, no 2.2 diz assim, não renuncie à sua integridade. Na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus. Enquanto Paulo se orgulhava em ter em seu corpo as marcas de Cristo, conforme registrado no na Epístola de Gálatas, capítulo 6, no versículo 17, Jó de igual modo pôs o amor a Deus como bússola para guiar e viver uma vida de justiça. Essa linha de conduta adotada por Jó, ao ver de Satanás, não era muito convincente. Conforme Jó, capítulo 1, versículo 11, porém, mesmo após perder seus filhos, Jó continuou fiel e temente ao Senhor. O que levou a Satanás a prosseguir
com sua denúncia mentirosa a respeito da fidelidade de Jó, conforme registrado no livro de Jó, no capítulo 2, 4 e 5, mas contrapondo a acusação de Satanás por meio de uma relação harmoniosa com Deus, Jó se saiu vencedor, conforme relatado em Jó, capítulo 2, versículo 10. No livro de Jó, no capítulo de número 2, os versículos 4 e 5, diz assim: Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Isso é o inimigo das nossas almas, acusando Jó de maneira mentirosa, de maneira leviana. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Todas as coisas, irmão, estão sob o controle do Senhor. Nada acontece sem que Deus permita. Não cai uma folha de uma árvore sem que haja a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça se Deus não permitir. E nós vemos aqui no item 2.2, o comentarista nos aconselhando para não renunciarmos à nossa integridade. Nós podemos ver que Deus, Ele é tremendo, Deus é santo, mesmo em meio às provações. Eu posso dizer para você, eu tenho um filho, que hoje ele está com 26 anos, 27 anos, ele já é pai também, e quando ele tinha de 6 para 7 anos de idade, ele passou pelo vale da sombra da morte. Humanamente falando, me parecia que não tinha mais jeito. E é muito difícil para um pai, é muito difícil para uma mãe ver uma situação dessa com teu filho, mas Deus nos deu graça naquela ocasião, aumentou, acrescentou a nossa fé. Nós confiamos em Deus, guardamos a nossa integridade, não renunciamos à nossa fé, e esperamos e depositamos no Senhor, e Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu o nosso filho de volta. Louvado seja Deus. Jó, ele não renunciou, ele não deu as costas a Deus. Muitos que passam por esses momentos deixam a sua fé, apostatam da fé, se desligam da sua fé, deixam de caminhar ao lado de Deus. Mas eu quero te dizer que se com Deus você está sendo provado, está difícil, sem Deus você não terá consolo, sem Deus você não terá socorro, sem Deus você não terá ajuda. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Deus é aquele em quem nós podemos confiar. Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. À sombra do Senhor, nós estamos abrigados e guardados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia! O inimigo das nossas almas, ele veio para isso mesmo, irmão. Nós não podemos esperar dele outra coisa, senão acusar, senão nos denunciar. Às vezes nós erramos. Sim, somos humanos, ainda estamos nesse templo que pode perecer. Temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas Deus, por sua infinita bondade, fez com que o Espírito Santo viesse habitar em nós quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E esse Espírito Santo é quem nos tem ajudado nas nossas fraquezas, tem nos ajudado nas nossas limitações, e Ele pode ajudar você também e te dar força para vencer, te dar força para passar por esse vale, dar força para passar por esse momento difícil que está te envolvendo, por essa prova que você está passando. Deus é maior do que todos os problemas, o Senhor é maior do que as tuas dificuldades. Aleluia! Creia que o Senhor pode te dar vitória ainda por esse tempo. Basta você crer. Muitas vezes nós precisamos de fazer como Jó
de acreditar, mesmo não vendo uma saída, mesmo não vendo um escape, porque Deus não opera da maneira que nós esperamos. Deus, ele opera da sua maneira. Deus opera do seu jeito. O Senhor contempla a nossa vida e Ele sabe e conhece o nosso limite. Tal como Jó, Deus conhecia também o limite de Jó, tal como a luta em que ele estava passando, o momento que ele estava vivendo, Deus sabia até onde ele suportaria, e Jó foi fiel. E foi fiel até o final, até quando houve a intervenção de Deus e restaurou a vida deste servo dele. Louvado seja Deus. Aquele que confia no Senhor, na crise, o Senhor continua cuidando dos seus. Mesmo diante das crises, não devemos esquecer que nossas vidas pertencem a Deus. Encontramos na Bíblia que os nossos tempos que os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Encontramos na Bíblia que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor, conforme registrado em Salmo capítulo 31, verso de número 15. Assim, os propósitos de Deus para os seus nesta terra se cumprirão, bem como os que se referem à eternidade, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28, e Filipenses no capítulo 1 e o versículo 6. É preciso permanecermos no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, versículo 1, e na certeza de que Ele cuida de nós, ainda que atravessando um vale de sombra e morte, Salmo 23, versículo 4. Louvado seja Deus. Na crise, fora da crise, na dificuldade, na bonança, Deus está conosco. O Senhor é o nosso pastor, meu irmão. Seja nos momentos bons, nos momentos difíceis, o Senhor é o nosso pastor. Ele continua cuidando de nós, zelando por nós. Ai de nós se não fosse o amor de Deus, ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. O que seria de nós? Onde estaríamos nós agora? Onde estaria eu? Onde estaria você? As misericórdias do Senhor nos alcançaram. Louvado seja Deus. Os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. As coisas não são conforme nós queremos, não acontecem na sequência, no tempo que nós queremos, elas acontecem na sequência e no tempo de Deus. Os nossos tempos, sim, estão nas mãos do Senhor. A Ele pertence o tempo, a Ele pertence todas as coisas. O nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Creia nisso. É preciso, irmão, que nós permaneçamos no esconderijo do Altíssimo. É preciso que nós permaneçamos na presença daquele que tem cuidado de nós, daquele que nos amou primeiro, que entregou ali a sua vida na cruz do Calvário. Jó, ele ainda não tinha esse conforto tão grande que era Jesus Cristo, mas ele já conhecia Deus, o Pai, e servia a Ele com integridade, procurava andar com retidão na presença do Senhor. Acredite, irmão, que Deus, Ele nunca vai abandonar um coração temente, um coração contrito, aquele que serve a Deus em espírito e em verdade, aquele que anda com verdade na presença do Senhor, jamais será abandonado por Deus. Confia no Senhor, espera no Senhor. Ele tem a solução para os seus problemas, Ele tem solução para a sua vida. Louvado seja Deus. E para encerrarmos aqui a nossa aula, a nossa lição de hoje, eu quero deixar para os irmãos, eu aprendi que
conforme está na revista. A integridade deve fazer parte do caráter dos verdadeiros servos de Deus. O que é integridade para você? Aleluia! Eu aprendi o significado dessa palavra já tarde, mas eu aprendi e entendi o que é integridade. Resumindo, integridade é o fazer certo, mesmo que não tenha ninguém te olhando, ninguém te vendo. Aleluia! Integridade é fazer certo, mesmo que tudo esteja ruindo, tudo esteja caindo, você vai permanecer fiel, permanecer firme àquilo que você aprendeu, àquilo que você acredita. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz do Senhor para todos, dando continuidade à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição número 10, atravessando a crise com perseverança. Vamos estudar o tópico 3 e depois fazer a conclusão. Atravessando a crise com perseverança. A vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. A Bíblia diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Filipenses também é na carta de Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tudo falando sobre perseverança, que é o nosso assunto de hoje. Tópico 3, servir a Deus em meio às dificuldades. E nós vamos ter como exemplo a vida de Jó. Quem foi escrito primeiro, o livro de Gênesis ou o livro de Jó? Há uma interrogação, mas Jó, seguramente, o livro de Jó, possivelmente não é o mais antigo texto da Bíblia. Jó, de fato, foi um herói dos tempos muito antigos, da época de Abraão, dos patriarcas lá do livro de Gênesis. Jó viveu naquela época, e o livro dele também retrata os acontecimentos daquela época. E por que o livro de Jó está lá na frente na Bíblia? Porque ele é um livro poético e foram agrupados os livros poéticos num só lugar. Os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico de Salomão. Os 5 livros poéticos foram agrupados no mesmo lugar. E o livro de Jó tem uma teologia muito profunda, bem relacionada também à criação. Deus falou para Jó: onde estava tu quando eu criava o mundo? O Jó também disse certa vez: porque eu sei que o meu Redentor vive. Isso é a teologia da redenção, da salvação do homem. Então tem uma grandeza teológica muito grande no livro de Jó. E Jó tem uma curiosidade que os estudiosos chamam de 3 T's. O Jó viveu a tragédia, depois o Jó viveu o trauma e depois Jó viveu o triunfo. Então esses 3 T's são muito interessantes. Veio a tragédia, o trauma, porque ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele entregava tudo nas mãos de Deus. E depois veio o triunfo. Jó viveu essas 3 fases. Nós temos muito que aprender com Jó. Jó, a Bíblia diz que ele é íntegro e reto. Íntegro quer dizer completo, integral, totalmente dedicado a Deus, oferecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, intercedendo junto de Deus. Uma pessoa íntegra. Havia um homem na terra de Uz. Isso é muito importante, porque o Jó é um personagem real. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, integralmente servindo a Deus e se desviava do mal. Esse verbo aqui é muito importante, porque o Jó se desviava do mal e continuava a trajetória na integridade, servindo a Deus. Onde ficava a terra de Uz? Onde o Jó vivia?
ao norte da Mesopotâmia. Ali tem uma terra que os estudiosos entendem ser aonde o Jó viveu, ao norte da Mesopotâmia, ficando sudeste do Mar Morto e ao norte da Arábia. Jó é um personagem real, uma história real. E como estudamos no domingo passado sobre o crescente fértil, a área da terra muito fértil, é possível que a propriedade de Jó fosse nesta região, entre rios, aqui ao norte da Arábia. Edom ficava aqui, então é possível que seja nesta região. Tinha terra fértil suficiente para mostrar que o relato bíblico é verdadeiro. Jó realmente existiu com uma propriedade daquele tamanho e continuou com a integridade, louvando a Deus. Jó viveu numa região onde havia pastagem, água para o seu gado e demais rebanhos. Possivelmente Jó tinha sua residência principal na cidade, deixando seus animais e lavouras ao cuidado dos seus muitos servos. A Bíblia diz que Jó saía à porta da cidade e ali ele ajudava nas causas da cidade. Ele era o homem mais rico do Oriente. Então Jó possivelmente também morava na cidade. Jó e o seu tempo. A riqueza de Jó era avaliada em função do gado que possuía e não em função do ouro ou da prata. Essa também é uma característica do período dos patriarcas. Fala da riqueza de Jó, mas falando da quantidade de animais. E isto é uma característica dos patriarcas. Por isso nós temos certeza que Jó viveu lá na época do Gênesis. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e também um numeroso pessoal trabalhando ao seu serviço. Ele realmente era o maior de todos os do Oriente. E o Jó, com toda essa riqueza que nós imaginamos, com 7.000 ovelhas, manteve a integridade, louvando e adorando ao Senhor. Jó também possuía 3.000 camelos. Os camelos eles eram muito usados em cargas, em viagens, e os camelos conseguem correr até 65 km por hora. O meio de transporte mais rápido da época, o camelo. Jó possuía 3.000 camelos. Tudo isso está no relato bíblico para fortalecer mais a como Deus engrandeceu a Jó. Jó também tinha 500 juntas de boi. Isso quer dizer que ele tinha muita terra para arar e muita produtividade. Assim, na época de Jó, os seres humanos já deixam de ser nômades. Agora, eles começam a construir cidades. No livro de Jó, a gente já entende isso. Já começam a aparecer as primeiras cidades. Quem era Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Desviar-se do mal, como o servo do Senhor, Jó. Esta é a nossa lição de hoje. Desviar-se do mal, ser perseverante no caminho do Senhor, do mesmo jeito que Jó assim fez. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Já o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Exatamente o que o Jó fazia, desviava-se do mal. Isso está em Provérbios. A nossa lição diz assim: na vida de Jó, podemos constatar a fragilidade da nossa carne, como o ser humano é frágil, uma vez que o ser humano se tornou mortal por causa do pecado. Romanos 5:12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Jó viveu numa sociedade já depois de Gênesis, depois que o pecado estava no mundo, mas ele manteve a sua integridade. Olha aqui para nós vermos no livro de Jó. A vida de Jó nos ensina que Deus está no controle. Quão pequenos somos diante de Deus, Deus está no controle. E Jó tinha uma visão da criação do ser humano. Ele diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
Não foi isso que aconteceu também com Adão, quando Deus soprou em Adão? Olha o que Jó vai dizer: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Nós podemos ser fracos, mas Deus é forte. Nós podemos ser fracos, mas Deus é forte. Deus nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a passarmos por momentos de crise com fé e esperança. Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó passou por aquela tragédia, perder tudo, e também a doença, e vem os seus amigos conversar com ele. Em partes eles foram amigos porque chegaram perto de Jó, da necessidade de Jó, mas em parte a teologia deles era tentar mostrar para Jó que Jó estava passando por aquilo porque ele poderia estar errado em alguma coisa, mas Jó manteve a sua afirmativa de que ele estava íntegro diante de Deus. A teoria da retribuição, era isso que eles diziam para Jó, os amigos de Jó. Apregoavam que o sofrimento era oriundo de pecados e falhas de comportamento, punição justa de Deus. Portanto, segundo eles, não é passível de questionamento, porque o Jó ficava perguntando por quê, mas Jó tinha a sua integridade e a sua maneira de ver a teologia. É que nós temos um Redentor. Ele dizia sempre: o meu Redentor vive, aquele que me redime. Ao passo que eles colocavam a teologia da retribuição, mostrando que Jó estava sofrendo por algum problema, mas Jó estava íntegro na presença do Senhor e confiante no seu Redentor, e ele já estava falando de Jesus. Bendito aqueles que enxergam o melhor nas pessoas e falam para elas o quanto são especiais. Jó não se deixou contaminar. Quem lê o capítulo 31 de Jó, Jó não se contaminou pela imoralidade, pela dureza ou pela insensibilidade, não se contaminou pelo materialismo, não se contaminou pela idolatria, não se contaminou pelo ódio, pela insinceridade. Mas Jó 31 mostra a pessoa de Jó, a integridade de Jó, como Jó era virtuoso. E tem uma coisa interessante na Bíblia que é bom a gente lembrar. A gente lembra sempre de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Mas Jó 31, quem leu Jó 31, todo este capítulo, vai encontrar ali um homem virtuoso. Provérbios 31, a mulher virtuosa. Jó 31, o homem virtuoso. Aqui nós ficamos conhecendo quem é Jó. Jó, consciência de justiça, sabia separar Deus das crises. Ele não atribuiu a crise a Deus. Em tudo Jó não pecou, não murmurou, nem atribuiu a Deus a desgraça em sua caminhada. Tinha uma consciência limpa, mesmo diante das críticas dos amigos, vendo Deus realmente quem era seu servo Jó, lhe restituiu tudo o que lhe foi tirado. E o que se lembra da esposa de Jó? Diria que se lembra apenas do que ela disse para Jó: amaldiçoar a Deus e morrer. Muitas vezes lembramos só desta frase, mas a esposa de Jó ficou ao lado dele, perdeu os filhos tanto como Jó perdeu os bens materiais como perdeu, e ela estava numa situação muito difícil. Como estava em casa? Jó no monte de cinza, ali como uma vida, como no final de vida, e ela perdeu os filhos. Agora olha para o marido nessa situação, realmente ela está passando por uma fase muito difícil. Jó e sua esposa, desesperada e cheia de dor, a mulher de Jó não pode compreender como seu marido seguia honrando a Deus quando, segundo lhe parecia, lhes havia tirado tudo. Para Jó,
Jó e sua esposa, eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eles pensavam que Deus estava tirando tudo, mas nós sabemos que o inimigo estava agindo e estava lá em cima, acusando e tirando as coisas deles. Então eles não entendiam isso, o que estava acontecendo lá no mundo espiritual. E no fim, ela, a esposa de Jó, não foi repreendida, mas abençoada com tudo que Jó recebeu: mais filhos, mais riquezas e um marido próspero. Ela viveu com ele a tragédia, ficou do lado dele, mesmo na hora da perda, e depois no final foi abençoada. Eles foram prósperos no final. E qual era a pergunta de Jó continuamente? Deus, por quê? Por que o justo sofre? Deus, por quê? Tanto Jó quanto a sua esposa. Jó tinha esse questionamento. Deus, por quê? Ele passa o tempo todo no livro perguntando para Deus. Jó era um homem riquíssimo, tinha muitos rebanhos e grande quantidade de servos. Deus o havia feito prosperar. Embora fosse tão abastado, permanecia íntegro, totalmente voltado para Deus. Sua riqueza fora conseguida com honestidade, trabalho e, sobretudo, com a bênção de Deus. Satanás, porém, disse que Jó servia a Deus por interesse. Ele estava lá acusando Jó, dizendo que Jó servia por interesse. Mas não, Jó servia a Deus por amor, com integridade ao Senhor. Nem todo sofrimento é resultado de uma vida permitida. Jó é colocado diante de nós como um homem a quem o Senhor permitiu que Satanás afligisse. Deus permitiu. Tudo que possuía foi arrancado pelo inimigo. Seus laços familiares, seus filhos, foram destruídos e seus filhos foram tirados deles. A situação era bem difícil. E naquela situação, Jó fez 16 perguntas para Deus. E depois, quando Deus falou com Jó no final, Deus fez 70 perguntas para Jó. Inclusive, uma delas é: onde estava tu quando eu criava o mundo? Deus é muito grande, muito poderoso. Tem coisa que Deus vai te falar, outras Ele vai te mostrar. Mas haverá momentos silenciosos, onde a única coisa que você terá que fazer é crer. É o que aconteceu com Jó. Houve um momento que Deus não falava com Jó, mas Jó creu no Deus que ele servia, no Redentor que vive para a sua vida. Tudo que Deus faz é bom. Tudo o que Deus permite é necessário. Havia uma necessidade. O Jó aperfeiçoou muito por aquilo que ele passou. 3.1. É preciso manter a confiança em Deus. Manter a confiança em Deus. Quando estamos diante das crises, o descontentamento aflora por toda parte. Jó conheceu a dor, aflição, abandono, rejeição, no momento tão significativo da sua vida. A história de Jó nos ensina a superar as crises da vida por meio da fé e confiança em Deus. O diabo pensou que tinha tirado tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus. Isso ele não tira de você. Creia, o tudo que nós temos é Deus acima de todas as coisas. Jó disse quando ele teve a perda: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra. E adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, aprendendo com a vida de Jó, essa é a nossa aula de hoje. Por meio da vida de Jó, vemos que podemos até passar por crises extremamente difíceis, mas com a ajuda de Deus alcançaremos uma vida plena de vitória. Jó nos ensina que as adversidades não podem nos separar do amor de Deus. Quando nós aprendemos com Jó, Deus usa as dificuldades para aperfeiçoar o nosso caráter. Deus usa as dificuldades para quebrantar, para provar, para ajustar as nossas prioridades, preparar
as bênçãos. Então, através de uma dificuldade, está acontecendo algo de Deus, Deus está trabalhando. Eu não tinha tempo até mudar as minhas prioridades. Eu não tinha conhecimento até decidir aprender e praticar. Eu não tinha apoio até aprender a acreditar em Deus. Eu não tinha confiança até os resultados começarem a surgir. Eu tinha muitas desculpas até entender que elas só atrapalhavam. Minhas prioridades para hoje: confiar em Deus, entregar a Ele o controle de todas as coisas, esperar com paciência no Senhor, crer que Ele está agindo ao meu favor, orar, não até que Ele me ouça, mas até que eu possa o ouvir. Acima de tudo, agradecer por todas as coisas. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele, por isso espere em Deus. Romanos 8 diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. E o Jó afirma: eu sei que o meu Redentor vive e que na hora certa ele vai se levantar. 3.2: quem confia no Senhor não recua, continua perseverando na presença do Senhor. Mesmo não compreendendo a causa de tanto sofrimento, Jó continuou crendo em Deus. Jó é um exemplo de pessoa que foi recompensada por crer, procurar conhecer mais o Senhor. A história de Jó está na Bíblia para mostrar que estamos sujeitos às aflições extremas, mas isso não é o fim, há uma vitória. Em outros livros da Bíblia, o Jó é citado também como referencial de retidão e paciência. Olha o que Tiago escreveu: ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago menciona a capacidade de Jó em lidar com o sofrimento. E o Jó disse: mas Ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como um ouro. Veja que Jó tinha consciência da integridade dele. Ele disse: prove-me e eu sairei como um ouro. Jesus não te comprou em parcelas, entregue-se a Ele por inteiro. Jesus não te comprou em parcelas, entregue-se a Ele por inteiro, integralmente, como Jó era íntegro. Ainda Ezequiel faz referência a Jó, fazendo referência junto com Noé, Daniel e Jó, pessoas que andavam com Deus. A Bíblia tem muitos exemplos de fé, pessoas que em meio às tristezas e frustrações foram vitoriosas. Jó está nesta lista por sua capacidade de tirar força em meio às crises. Hebreus 11:34: da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram. Jó, um vaso na mão do oleiro. O livro de Jó não fornece todas as respostas a respeito do sofrimento, mas nos traz a certeza de que Deus não está indiferente ao que se passa com a humanidade. Nós podemos ter a mesma certeza de Jó em meio ao sofrimento. Jó 19:25: porque eu sei que o meu Redentor vive. Nós também podemos dizer isso hoje: o nosso Redentor vive. Muitas pessoas que ficam fragilizadas diante das crises perdem o discernimento espiritual. Jó, mesmo sofrendo, nunca perdeu a integridade, a fé e nem a compreensão correta da teologia. Jó interpretava corretamente, ele sabia que ele era humano e que ele precisava de um Redentor, e ele vivia integralmente por
por causa da força do Redentor que vive, conforme Jó afirmava continuamente. Jó, um ser adaptável, se adaptou às mudanças, soube lidar com a dor, exerceu a atitude de contentamento, alta noção da realidade existencial. No sair do ventre da minha mãe, eles tinham uma alta noção da realidade existencial muito correta, muito teologicamente correta. Um ser desapegado, desprendido. Jó sobreviveu às intempéries da vida. 3.3 é preciso ter experiência com Deus. Cada um de nós temos a nossa experiência com Deus. As lições de Jó, as lições do sofrimento de Jó. Jó acreditava que conhecia a Deus, mas o seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Jó conhecia a Deus, mas não conhecia totalmente, tinha algo a mais para conhecer de Deus. Ele disse no final: com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O coroamento na vida de Jó. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza. Jó enfrentou tantas crises, ouviu tantas coisas dos seus amigos, mas agora Deus responde a Jó, Deus se manifesta. Jó poderia não conhecer a Deus conforme acreditava, mas Deus conhecia Jó e por ele dava um bom testemunho. Foi o próprio Deus que disse: disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Em Jó 19 tem um ensinamento muito grande, o próprio Jó dizendo: e depois de consumida a minha carne, contudo ainda em minha carne eu verei a Deus, a quem eu verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não o outro. Mesmo naquele sofrimento, Jó disse e cria, e sempre crendo: eu verei a Deus ainda nesta vida, e Deus se manifestou a ele. Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, ele viu a Deus, e isto bastou. Depois da crise, o último estado de Jó foi superior ao primeiro. Sim ou não? Foi muito superior. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então morreu Jó, idoso, farto de dias. Viveu depois da crise mais 140 anos, mantendo a fé em Deus. Toda aprovação nos fará melhores e maiores. Aprendemos na vida de Jó que ele saiu muito mais perto de Deus depois daquela prova, muito mais conhecendo o relacionamento com Deus. Por que Jó recuperou tudo que havia perdido? Porque ele perdeu tudo menos a fé, perdeu tudo menos a confiança em Deus. Depois de tudo, Jó viveu para ver a quarta geração. Deus ainda tinha planos para o seu servo Jó nesta terra. Deus sempre nos presenteia com o melhor. Contudo, Deus sempre requer fé e obediência. A história de Jó mostra-nos que depois das tempestades sempre vem a bonança. Depois das tempestades sempre vem a bonança. Deus restaurou os bens de Jó, recebeu o dobro. Deus restaurou a saúde de Jó. Deus restaurou os filhos de Jó. Olha que interessante. Deus lhe deu outros 10 filhos. Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra, quando ele continuou depois da tragédia. E as suas filhas são as mulheres mais bonitas do Oriente. Então os 10 filhos que aparentemente ele perdeu estando no céu, e mais os 10 que Deus o deu. Hoje, automaticamente, pela palavra, ele está junto de Deus com os seus 20 filhos. Satanás tentou destruir Jó, mas ele saiu da crise
mais fortalecido, mais rico, mais perto de Deus. Mais fortalecido, mais rico, mais perto de Deus. Concluindo, no tópico 1 nós estudamos, a crise pode chegar para todos. Existem momentos que Deus nos prova. Deus nunca nos abandona. Um livro que retrata o sofrimento humano é o livro de Jó. Provações, formas de Deus te preparar para algo grande e maravilhoso. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é curvar a sua cabeça, fazer uma oração e resistir à tempestade. Apesar de não saber a origem do sofrimento, Jó entendia que Deus estava acima de tudo e tinha o controle de tudo. No tópico 2, nós estudamos significativos exemplos de fidelidade. O principal alvo de Satanás é a família. Quer destruir a família? Não renuncie à sua integridade. Na crise, o Senhor cuida dos seus filhos. A casa é sua, Deus. Pode entrar e mudar as coisas de lugar. Deixa Deus trabalhar. É isso que essa frase quer nos dizer. Características que agradam a Deus: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E de repente tudo dá certo, tudo acontece. Não é sorte, nem acaso, é Deus, é tempo de Deus, é o tempo de Deus. No tópico 3 nós estudamos servir a Deus em meio às dificuldades. É preciso manter a confiança em Deus. 3.2 Aquele que confia no Senhor não recua. 3.3 É preciso ter experiência com Deus. Caráter de Jó: sinceridade, retidão, integridade, temer a Deus, desviar-se do mal. Que a nossa geração seja como Jó, mesmo com todas as tribulações, sempre confiaremos em Deus. Conclusão: mesmo em um contexto de adversidades, Deus é poderoso. Deus leva adiante o seu plano na vida dos que nele confiam e esperam. Na vida dos que neles confiam e esperam. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de ver como Ele é. Conclusão ainda: enquanto todos em torno de Jó viram a morte, Deus vislumbrava a vida. A história de Jó é um exemplo para todos até o dia de hoje. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. A intercessão de Jó, o poder da oração pode mudar tudo. Jó orou pelos seus amigos, mudou para eles e mudou para ele também. Quando estamos orando por alguém, a bênção de Deus é completa. Jó orava pelos seus amigos e Deus fez uma obra maravilhosa. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. A verdade sobre a vida de Jó: águas mais profundas. Jó aprofundou no relacionamento com Deus, no conhecimento de Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó de Uz, gostei desta demonstração. Jó de Uz, Jó é real, Jó foi real, ele viveu em Uz, Jó de Uz. Então agora, depois de toda aquela tragédia, de toda aquela situação, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Este é o nosso assunto de hoje. É na vossa
perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Jesus Cristo disse. Que Deus vos abençoe na paz do Senhor Jesus.